paz da parte de Deus nosso Pai e da do Senhor Jesus Cristo. Que privilégio estar com você nesse dia, celebrando a palavra de Deus. Mês de janeiro, um dia muito especial para nós. Nós estamos estudando a vida de José, filho de Jacó, como foi a sua vida e o seu papel na administração do Egito e o cuidado para com a sua família e o seu povo. Romanos capítulo 8, 28 diz: sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto, ou, segundo uma outra tradução, daqueles que são chamados com um propósito. Em foco, disse para você, do personagem chamado José, filho de Jacó. Alguns dizem José do Egito, mas ele é José, filho de Jacó, que esteve durante um longo tempo da sua vida, ou por que não dizer a partir dos 17 anos até a sua morte, no Egito. E a Bíblia nos declara, e nós enxergamos isso na Escritura, que José foi chamado por um propósito, um decreto de Deus. Porque, na verdade, um escravo chegar numa terra alheia e, vendido como escravo, se tornar o governador, a segunda maior autoridade daquele império, não era apenas uma província, não era apenas um país, uma nação, mas era o Império Egípcio. E a Bíblia então diz que esse jovem chegou à terra do Egito como escravo e algum tempo depois, 13 anos depois, chegou a ser governador de tudo aquilo. E a palavra então nos diz que isso aconteceu com José. Agora, por que aconteceu? Como aconteceu? Lendo a história de José, nós compreendemos que José amava o Senhor e aquilo que ele havia aprendido de seu pai estava gravado no seu coração. E voltando a esse versículo diz, sabemos. A forma de Paulo se dirigir à igreja é, no mínimo, certeira e pontual. Sabemos. Ele está dizendo para aquelas pessoas que ele está escrevendo, eu sei que vocês sabem que eu sei, então nós sabemos. Sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem. É muito complicado uma pessoa viver um período de adversidade e compreender, acreditar de todo o seu coração que aquilo vai contribuir para o seu bem. Escute o texto. Sabemos, não há dúvida, reconhecemos isso, que todas as coisas são todas as coisas. Aquelas à primeira vista tidas como boas ou como más, ou aquelas medianas. Sabemos que todas as coisas contribuem, somam-se a um propósito, contribuem juntamente para o bem. Ou seja, elas se harmonizam, essas coisas se harmonizam no todo da vida da pessoa para ministrar orientação, para ministrar direção e para abençoar a vida daquela pessoa. Ainda coisas que inicialmente não sejam reconhecíveis ou reconhecidas como algo bom. E isso acontece comigo e com você, poderia dizer todo dia, toda semana, todo mês, todo ano e durante a nossa vida. Circunstâncias que olhamos à primeira vista e achamos boas, daqui a pouco a gente vai ver que a gente não concorda mais tanto assim, ou coisas que parecem e têm indício de ser adversas e quando olhamos são, mas depois nós vamos ver que aquilo ali foi muito positivo para nós. Então, todas as coisas contribuem, vieram para contribuir, vêm para contribuir juntamente, elas se associam, se somam outras coisas, para o bem. Então veja bem, são coisas que vêm trabalhar a nossa vida para o bem, não para o mal. Todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Qual o segredo aqui? Amar a Deus. Na verdade, o amor ao Senhor e amar a Deus é um princípio. Não, ele é um mandamento, é um princípio, é uma orientação de Deus para a nossa vida. Amar a Deus sobre todas as coisas, de toda a nossa força, com toda a nossa alma, com toda a nossa vontade, com todo o nosso coração. Sair de nós mesmos, nos lançar nesse relacionamento com Deus. Então, quando isso é uma realidade para a minha vida, o que a Bíblia está dizendo é que não importa o que venha acontecer, vai contribuir para o meu bem. Aí você vai falar assim, mas
E o que isso tem a ver objetivamente para mim em relação ao que estava acontecendo com os irmãos em Roma? Pois é, o que está acontecendo aqui na igreja que está em Roma é perseguição, é assolação, é açoite, é levar a cabo o desígnio de morte, das formas mais horrendas que pudessem fazer. E Paulo então assevera aos irmãos: fiquem sabendo, não só eu, mas vocês também sabem, que qualquer coisa que venha acontecer conosco vão contribuir para o nosso bem. Ele está falando de coisas corriqueiras, como gostei, não gostei, simpatizei, não simpatizei. Não, ele está falando de perseguição mesmo. Ele está falando de gente que os perseguia para os matar. Ele está falando de privação. Ele está falando de separação. Está falando de gente que os colocava à margem da sociedade, gentinha. Ele disse: todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. O amor a Deus vai nos fazer suplantar, superar todas essas coisas. Ele diz: daqueles que são chamados por seu decreto ou com um propósito. Como estamos nós? Como está a sua vida? Como está a nossa vida? Olhando a vida de José, olhando o que ele sofreu junto aos seus irmãos na casa de seu pai, olhando todas as circunstâncias adversas que ele foi submetido, teríamos muita dificuldade de compreender como aquilo ali seria para o seu bem. Mas lá no finalzinho, lá no capítulo 50 de Gênesis, ele diz aos seus irmãos: pensei que vocês intentaram mal contra mim, mas Deus transformou o mal em bem. Ele entendia, compreendia que a sua sorte não seria traçada pelas pessoas e que o seu futuro não seria determinado por conta daquilo que as pessoas queriam deixariam de querer sobre a sua vida. Ele estava inteiramente consciente de que o Senhor agindo na sua vida, a sua vida estaria no controle de Deus. E por amar isso, ele se lançava cada dia mais sob os cuidados de Deus. Como estou eu? Como está você? Como estamos nós? Eu quero lhe dizer que nesse exato momento, você pode olhar a coisas aflitivas e coisas da realidade da sua vida, encarar da forma que você quiser. Mas você tem uma maneira muito melhor para encarar tudo o que está acontecendo com você hoje. Você pode compreender e entender que, como diz o cântico, existe um Deus no céu, cuja letra do papel não pode descrever. Deus está junto a você. Não há ninguém melhor do que Ele para saber o que está acontecendo com você e saber a razão, o porquê. E uma coisa linda, como estaremos amanhã e no próximo ano. Enquanto isso, convém confiar em Deus, convém amar a Deus de todo o coração, porque fazendo isso, nós estaremos seguros no seu propósito. Um grande abraço. Paz do Senhor Jesus.